Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Móveis Rimo 30 anos. Realizar sonhos é o que nos move. Olá, chegou a hora de você ficar por dentro dos principais destaques de Linhares e região. Está começando o nosso Sim Notícias. Veja o que está em destaque na edição de hoje. Um homem foi morto a tiros em plena luz do dia no bairro São José nesta tarde. No bairro Canivete, um comerciante também foi morto na noite passada. Usina de álcool de Conceição da Barra, Alcô, vai doar 1.000 litros de álcool 70% para a Prefeitura do município de Linhares. Feiras livres estão impedidas de funcionar em Linhares neste final de semana. A partir da próxima segunda-feira, todas as consultas eletivas serão suspensas nas unidades básicas de saúde do município. O comércio sofreu perdas de mais de 30% no movimento das lojas. Veja também os destaques do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TV Sim Linhares, seu canal local. Bom, nós começamos esta edição falando de um novo decreto publicado pelo prefeito Guerino Zanon, que determina, a partir deste sábado, o fechamento do comércio e serviços aqui na cidade de Linhares e vai até pelo período de 15 dias. Apenas os supermercados e farmácias poderão ficar abertos. Restaurantes e similares poderão funcionar apenas com o serviço de delivery, ou seja, o cliente liga, faz o pedido e a entrega é feita em casa. Essa medida foi tomada após uma reunião entre o prefeito e representantes do comércio nesta tarde. O governador do estado, Renato Casagrande, também publicou um decreto com medidas semelhantes para o comércio pelos próximos 15 dias. A campanha de vacinação contra a influenza vai ser antecipada para ter início na próxima segunda-feira, dia 23. A imunização, que costuma ser feita em abril, foi antecipada por conta da pandemia do coronavírus. A campanha segue até o dia 22 de maio, com o dia D de mobilização nacional marcado para 9 de maio. A vacinação contra a influenza será em 3 fases, com grupos prioritários distintos. O primeiro grupo a receber a vacina são os idosos, a partir de 60 anos. A segunda fase da campanha tem início no dia 16 de abril, também nas escolas da Prefeitura, tendo como público-alvo as pessoas com doenças crônicas. Um homem foi morto a tiros enquanto trabalhava em uma rua do bairro São José. Em meio à pandemia do coronavírus, a população formou uma aglomeração no bairro São José. O motivo? Um homicídio à luz do dia. Era por volta de 1h20 da tarde, à luz do dia. Um carro parou aqui nesta rua, um homem desceu do carro e efetuou vários disparos contra a vítima. O crime aconteceu na Avenida Vereador Vilmo Vitório Guizani, próximo a um posto de combustíveis. Franco Charles Xavier Barbosa tinha 45 anos e era auxiliar de serviços gerais. Ele estava trabalhando, fazendo reparos no meio-fio, quando foi atingido por vários disparos e veio a óbito no local. Franco já teve envolvimento com o tráfico, cumpriu pena e estava tentando retomar a vida. A vítima deixou 2 filhas. Que violência, né? Agora a gente segue para outro rápido giro com destaques da nossa região. Um comerciante foi assassinado com um tiro no pescoço na noite desta quinta-feira no bairro Canivete. De acordo com informações, Evandro Santos Gomes, de 40 anos, foi morto por volta das 21 horas. Evandro era morador do bairro Santa Cruz. De acordo com a polícia militar, próximo ao local foi localizado um veículo que pertencia ao comerciante. O corpo de Evandro foi encaminhado para o serviço médico legal, de onde foi liberado pelos familiares para velório e, posteriormente, o sepultamento. Através de denúncias anônimas, uma equipe da Polícia Militar de Linhares deteve um jovem de 27 anos e apreendeu uma adolescente de 15 anos no balneário de Regência na quarta-feira desta semana. No local, após abordagem aos acusados, a adolescente entregou 36 papelotes de cocaína, além da quantia de R$ 619. Ainda de acordo com os denunciantes, os acusados são responsáveis pelo tráfico de entorpecentes na região. A dupla foi encaminhada para a 16ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Linhares com todo o material apreendido. A Prefeitura de Linhares divulgou o novo boletim dos números de casos do coronavírus no município. O boletim oficial número 2 traz os números do coronavírus na cidade. Subiu para 21 casos notificados, 31 coletas foram realizadas, 10 casos aguardam serem coletados.
9 casos descartados, 21 amostras aguardando resultado, e o município segue apenas com um caso confirmado. Todos os exames são realizados no Laboratório Central do Espírito Santo, o LACEN, que fica na capital Vitória. O LACEN é o único laboratório credenciado pelo Ministério da Saúde aqui no estado do Espírito Santo. A Prefeitura adotou uma ação com carros de som percorrendo a cidade com mensagens de orientação sobre o Covid-19. O trabalho é feito pela Guarda Civil Municipal em parceria com a Polícia Militar. A medida começou nesta quinta-feira, quando viaturas da Guarda Civil e da Polícia Militar passaram por bairros da cidade, orientando a população e também em locais onde há uma maior movimentação de pessoas, como lojas e supermercados. A Prefeitura de Linhares também publicou na manhã de ontem um decreto que determina a prorrogação nos prazos dos pagamentos do IPTU e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, para empresas que não estão funcionando por orientação ou determinação do poder público. As mudanças nas datas de pagamento vêm para amenizar os impactos decorrentes das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus aqui no município. A decisão também foi tomada para diminuir a circulação de pessoas, principalmente idosos, na sede da Prefeitura de Linhares, no centro da cidade. Olha, as feiras livres que tradicionalmente acontecem em Linhares às sextas, sábados e domingos nos bairros Novo Horizonte, Araçá e Interlagos estão proibidas por determinação da Prefeitura. A medida é para evitar, claro, a propagação do coronavírus. A decisão da Prefeitura foi tomada após o surgimento do primeiro caso do Covid-19 aqui no município. Bom, e agora a gente vai ver como fica o tempo neste primeiro sábado de outono em toda a nossa região. O sábado vai ser com chuva, inclusive forte em alguns momentos. Linhares terá temperaturas entre 23 e 37 graus. Colatina com mínima de 20, máxima de 34. Em São Mateus, variação entre 23 e 35. Já em Vitória, mínima de 24 e máxima de 32 graus. E a seguir você vai ver que o governo do estado se prepara para liberar mais de 300 leitos de UTIs em hospitais do Espírito Santo. No retorno agora do Sim Notícias, nesse segundo bloco, vamos a mais um giro de notícias em nossa região. Foi prorrogado o prazo para pagamento de IPTU e ISS, Imposto sobre Serviço. O decreto vale para empresas que tiveram seus trabalhos paralisados em vistas às recomendações para conter o coronavírus no município. O pagamento da cota única poderá ser realizado no dia 7 de julho e a primeira parcela do IPTU terá 10% de desconto. A partir da próxima segunda-feira, não serão realizados consultas e procedimentos sem urgências no Núcleo de Promoção à Saúde, NAPS, no Centro de Saúde, USL, e nas demais unidades de saúde da cidade. A prioridade agora são os atendimentos a pessoas com suspeita de coronavírus. Serão mantidas somente vacinações, aplicação de insulina e acompanhamento de pré-natal. O recadastramento anual dos servidores aposentados e pensionistas da Prefeitura de Linhares também está suspenso até o dia 3 de abril. Tal ação é necessária, pois envolve muitas pessoas idosas. O prazo poderá ser prorrogado. A Alcon, Companhia de Álcool Conceição da Barra, vai doar 1.000 litros de álcool para o município. O pedido foi feito pelo prefeito Guerino Zanon e o produto será direcionado para hospitais e unidades de saúde. Bom, ao longo dessa semana, a nossa reportagem conversou com o médico infectologista Fernando Axé, que deu algumas dicas sobre os cuidados para evitar a proliferação do coronavírus. Acompanhe mais algumas orientações. O coronavírus, ele passa tanto por gotículas, tá? Que a gotícula é uma partícula pesada que cai no chão até 1,5 metro da pessoa, né? No momento da fala, no momento do espirro, da tosse. E por gotícula e também por contato, quer dizer o quê? As pessoas contaminam as mãos e levam as mãos nas mucosas da boca, do nariz e dos olhos, e aí acabam se contaminando. A higienização das mãos pode ser feita tanto com água e sabonete, né, ou também com preparações de álcool, seja em gel, seja álcool spray ou até espuma, álcool em espuma que a gente usa no hospital.
faço um apelo para as pessoas não utilizarem álcool gel para higienização de superfície, tá? Ou usem álcool 70 ou então o hipoclorito, que é o que? A água sanitária diluída numa fração de 1:10. Quais são outras orientações que você pode dar? A questão, por exemplo, o pessoal fica em ambiente aglomerado, como academias, que continuam ainda malhando. Pois é. A questão é evitar ao máximo a frequentar locais de conglomerados de pessoas. A questão de academia, as pessoas hoje têm que entender que está acontecendo algo diferente no mundo todo e que as pessoas não devem sair de casa de forma desnecessária. Frequentar locais onde tem muitas pessoas estão se expondo a risco. Tá? A gente não tem a circulação do vírus de uma forma comunitária, mas a gente tem que se educar. E a medida individual é que vai trazer o resultado para essa coletividade toda. O ideal é que todo mundo tenha, né, um frasco de uma preparação de álcool no bolso ou na bolsa, né, e a partir do momento que a pessoa saia do ônibus, do transporte público, se higienize suas mãos com essa preparação. Tá? E, a princípio, não está indicado usar máscara dentro do ônibus, nada disso não. O que está acontecendo, né, com esse pânico todo que está gerando na população, a questão da pandemia, as pessoas estão procurando muito os prontos-socorros, às vezes por motivos frustros, quer dizer, por resfriados, às vezes não tem nem febre, eu vou lá no hospital saber se eu tenho corona, e não é bem assim. Tá? Então, a gente faz um apelo para as pessoas procurarem o hospital somente em caso de sintomas mais intensos. E agora vamos saber como fechou a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6 está valendo R$ 523 a saca. Arábica 7, R$ 395. Conilon tipo 7, R$ 316 a saca. A Câmara de Vereadores de Linhares suspendeu todas as atividades do Legislativo. De acordo com a decisão, servidores e funcionários vão voltar às funções só no dia 6 de abril. Segundo o presidente da Câmara, Ricardo Bonomo, o prazo de suspensão pode ser prorrogado de acordo com a situação do município. Ainda a gente não sabe como é que a situação vai ficar daqui para frente. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo e no retorno a gente traz então esse destaque ao governo do estado, dizendo que vai abrir 340 leitos de UTI em todo o Espírito Santo para enfrentar essa questão do coronavírus. É daqui a pouquinho. De volta com o Sim Notícias de hoje, nesse terceiro e último bloco, o governo do estado está se mobilizando para liberar mais de 300 leitos de UTI em hospitais aqui do estado. A intenção da Secretaria Estadual de Saúde é liberar 120 leitos de UTI e concentrar no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, apenas o atendimento aos casos graves de Covid-19 no Espírito Santo. Nós entendemos de que é melhor especializar grandes hospitais que já têm uma experiência conhecida, aprovada com pacientes críticos, do que ficar distribuindo os pacientes graves com coronavírus entre diversos hospitais. Um critério que nós assumimos neste momento é de não misturar pacientes com coronavírus em unidades hospitalares que, por exemplo, tenham pacientes com câncer. Os pacientes que fazem tratamento para câncer, seja nos UNACONs ou nos CACONs no Espírito Santo, são pacientes que não terão seus tratamentos interrompidos durante a emergência. Então nós entendemos que os hospitais que são hospitais gerais, hospitais de trauma, hospitais de urgência, são os hospitais mais aptos a serem especializados a reunir a grande quantidade de pacientes com coronavírus. Além do Jaime Santos Neves, o Dório Silva, também na Serra, está sendo preparado para receber pacientes graves com Covid-19. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, devem ser criadas 90 novas vagas de UTI no hospital. É importante ter claro que o coronavírus ele somente apresenta quadros de gravidade em 10 a 15% dos casos. Até sexta-feira da semana passada, a média no Brasil era de 5% de casos graves. A rede hospitalar precisa estar pronta para receber esses casos. E o Espírito Santo está tomando todas as medidas para garantir que todo paciente capixaba em solo espírito-santense que tenha um quadro grave tenha garantia de um leito de UTI e de isolamento e assim o tratamento também para poder superar e termos uma letalidade menor do que a letalidade internacional e a do Brasil. As consultas e cirurgias eletivas já estão suspensas a partir desta quinta-feira.
Apenas as consideradas urgentes serão mantidas. Nós estamos numa situação grave no estado do Espírito Santo e o objetivo nesse momento é salvar a vida de 4 milhões de espírito-santenses que poderão ter sua vida arriscada com a epidemia do coronavírus. Isso exige um movimento muito grande, muito hercúleo, exige tomar decisões difíceis por parte das autoridades. Essas decisões devem permanecer durante todo o período da emergência. Então é preciso que exista uma grande compreensão da população, que exista uma grande mobilização de todos, no sentido de apoiar as medidas e garantir que nós possamos vencer a crise com o coronavírus. E o secretário de Saúde do Estado também prometeu agilizar o processo de realização dos exames para diagnosticar o Covid-19. Nós temos hoje uma capacidade de realizar 50 testes, no entanto, esses testes para o coronavírus, eles são antecedidos, em grande parte deles, primeiro por testes em outras doenças. Caso eles deem negativo para outras doenças, é que se testa o coronavírus quando não se trata de um caso grave. Quando se trata de caso grave, nós testamos direto para coronavírus. Por isso que a gente primeiro tem um lapso de tempo onde se testa para outras doenças e aí sim se testa para o coronavírus, caso deem negativos. É isso aí, essa agilidade no diagnóstico é muito importante. Bom, e agora a gente traz o destaque do nosso esporte de hoje com Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. A influência do coronavírus no esporte em Linhares e no mundo, né? Aqui em Linhares, por enquanto, competições previstas estão à espera de novas informações, né, sobre a situação para serem confirmadas. Elas foram todas adiadas, tá bom? Inclusive os jogos escolares. Bom, e enquanto isso, nos jogos do Campeonato Capixaba 2020 e do futebol brasileiro estão também suspensos. O Campeonato Capixaba da primeira divisão, por exemplo, está suspenso nas quartas de final. Também está suspenso o Campeonato Brasileiro, competições sul-americanas, como a própria Copa América, competições europeias. O coronavírus, gente, parou o esporte mundial. Mas, pela importância dos exercícios, em alguns países em que tudo está fechado, as pessoas só podem sair com comunicação prévia para a compra de alimentos, de remédios e para praticar exercício, gente, desde que em áreas abertas e de forma individual. Cavalgada ali no 3/, nem pensar, né, gente? A volta do Campeonato Capixaba não tem data prevista. Só quando o governo, por intermédio do setor de saúde, prestar informações que possibilitem o retorno das atividades. É a preocupação com a vida. É isso aí. A vida em primeiro lugar. Obrigado, Altemar, pela participação. Bom final de semana. E assim, o Sim Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado a você que acompanha nossas redes sociais, Facebook, nosso Instagram, o WhatsApp é o 996224547. No YouTube você pode dar o seu like, compartilhar, se inscrever no nosso canal, é claro, e mandar sugestões por lá. O telefone da redação, 3373-2000. Bom final de semana. Cuide-se, viu? TV Sim Linhares, seu canal local.